Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos responder algumas perguntas que vocês deixaram no canal. Peço de antemão que me desculpe pela demora para responder aí as perguntas de vocês e para fazer novos vídeos, porque eu estou me mudando, então estou num processo aí de bastante trabalho para fazer essa mudança, além de que estou também aí com bastante atividades na escola para o fechamento aí deste primeiro período de aulas online, tá? E então, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos às nossas perguntas e respostas. O Carlos Robert, ele diz o seguinte: professor, quando a pessoa está no plano astral, o tempo lá é diferente do nosso mundo físico? Tipo, passar 20 anos no astral, mas para a nossa realidade foi só uma noite. Depende do local no plano astral, né? Mas normalmente quando a gente adentra uma dimensão além da física, nós estamos passando esses limites de tempo, tá? O tempo realmente fica bastante diferente e é até meio complicado de querer determinar como é o tempo no outro lado. Às vezes parece que ele demora, às vezes parece mais rápido. Então fica uma coisa bastante difícil de se dizer como é que é. Então não existe uma regra bem certinha de tempo ali, e eu não sei como funciona isso realmente, tá? Nós sabemos que nós estamos numa dimensão, né, que é a terceira dimensão, né? Mas uma quarta ou quinta dimensão seria a dimensão, alguns chamam de quarta, outros chamam de quinta dimensão, que seria a dimensão do tempo, né? Então a contagem do tempo não seria exatamente como aqui. Então fica realmente bastante complicado dizer como seria realmente essa contagem de tempo. Eu tive projeções que me pareceram bastante longas e quando eu voltei para o corpo tinha passado alguns minutinhos, né? Então a gente realmente fica meio confuso nessa questão do tempo, tá? Porém, quando nós estamos numa vibração muito próxima ao corpo físico, a contagem do tempo é quase que igual a daqui, como se nós estivéssemos realmente aqui. Então o tempo passa exatamente da mesma forma, tá? Porém, existem outras dimensões que você vai adentrar e que a contagem do tempo vai ser muito diferente, às vezes mais longa, às vezes mais curta. Então, realmente fica bastante difícil de dizer ao certo, tá? Essa pergunta já foi me feita algumas vezes no que se refere às técnicas indiretas de projeção astral, quando você está naquele estado, quando você acorda de manhã cedo e está naquele limiar entre o acordar e o despertar, entre o acordar e o adormecido, e ali você vai então fazer a técnica, né? Várias pessoas me perguntam: eu devo abrir os olhos? Não. Se você abrir os olhos, você vai ter estímulos visuais que irão então fazer com que você desperte, tá? O que não quer dizer que ao sair do corpo você não deva tentar abrir os olhos, tá? É outro caso. Mas durante a saída, o momento do desprendimento, você não deve abrir os olhos. Você deve realizar o procedimento todo com as sensações, né? Quando o procedimento é feito através do chakra frontal, você deve tentar enxergar através do chakra frontal, mas não abrindo os olhos físicos, tá? Aí sim, quando você sai do corpo, então você poderá observar se você está enxergando, ou às vezes a gente sai numa projeção cega, que existe aí
uma densidade bastante grande e que às vezes é necessário que você faça aquela movimentação de abrir os olhos como se fossem os olhos físicos, tá? Mas aí é outro caso. Vamos lá então, continuando. O Davi Lopes, ou David Lopes, ele diz o seguinte: usar um protetor nos ouvidos, será que facilitaria a permanência na dimensão extrafísica, pois eliminaria em parte as perturbações sonoras? Em teoria, sim, também é muito pessoal. A gente não pode afirmar com toda certeza que vai ser assim. Mas o protetor auricular, ele vai evitar que barulhos externos tragam você de volta para o corpo físico. Às vezes, o ronco da pessoa ao seu lado, né? A sirene de uma ambulância que passa na rua, buzina de carro, latidos de cachorro. Isso pode, então, puxar você de volta ou atrapalhar até o procedimento de relaxamento que você possa estar fazendo. Então, o protetor auricular ele vai ser realmente de bastante ajuda, tá? Tem que cuidar para usar os protetores auriculares, que tem uns que são bem suaves de se usar, né? Uma borrachinha bem boa, que não dói, não machuca. Tem outros que machucam, tá? Então, realmente seria interessante, tá? Eu gosto de usar, por exemplo, uma máscara que tapa meus olhos, que ela é específica para, né, para dormir e para realizar alguns procedimentos, que ela é uma máscara que ela tem no seu interior, ela tem um botãozinho onde você liga e desliga ela e você consegue pelo Bluetooth passar músicas, né, para uns alto-falantes que existem dentro da máscara. Então essa máscara, além de ela proteger bem o campo visual, ela também acaba tapando um pouco os barulhos externos e você ainda pode utilizar uma música com REM-Sync, etc, para ajudar na prática. Eu gosto muito, eu utilizo, tá? Então esses apetrechos, se forem confortáveis, eles ajudam. O Anderson, ele pergunta o seguinte: professora, me ajuda com uma coisa. O que fazer para enxergar o ambiente no plano astral com mais nitidez? Eu estou começando a ter lucidez do que estou fazendo, do que está acontecendo. Porém, grande parte do que estou vendo fica borrada, tá? E essa é uma questão de lucidez realmente, tá? Então você tem que praticar a sua lucidez durante o dia a dia e também realizar exercícios de trabalho de bioenergias, para trabalhar as energias do seu corpo. Isso vai facilitar muito a visão do outro lado e a lucidez do outro lado. Mais especificamente para a questão de melhorar a visão do outro lado, está no trabalho com o chakra frontal, tá? Eu gosto sempre de recomendar que se trabalhe em todos os chakras e depois então se faça um trabalho mais específico no frontal para melhorar a lucidez e também a visão no astral. Mas a minha dica mesmo fica então dessa forma: trabalhe com mobilizações de energias, tá? Por todo o corpo, trabalhe com exteriorização de energias, recepção de energias e depois trabalhe seu chakra frontal em específico, tá? Existe um exercíciozinho muito interessante que se faz para o chakra frontal, que ele é exatamente igual ao exercício de mobilização de energias, né, por todo o corpo, porém você vai fazer a mobilização de energia somente entre o chakra frontal e o chakra coronário, tá? Então você faz a energia entrar pelo chakra coronário e sair pelo frontal, retornando, entrando pelo coronário, voltando a sair para o frontal, nesse ciclo, tá? Você faz essa circulação, depois você retorna a circulação fazendo o oposto, entrando pelo frontal e saindo pelo coronário, e faz essa circulação toda de energias, tá? Essa circulação de energias nesses dois chakras, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha uma visão muito melhor durante a projeção astral, tá? Além de trabalhar os dois chakras fundamentais que tem na cabeça. Certo? Então vamos lá. O Theo Halfen, ele diz: já ouvi relatos de pessoas que estavam em corpo astral, mas pelo cansaço do corpo físico caíram na inconsciência. Fico pensando,
se no caso de morte do corpo físico, o corpo astral também não apagaria junto. Desculpem meu ceticismo, já consegui algumas vezes o estágio do EV, estado vibracional, e sonhos lúcidos semiconscientes, mas não tive ainda experiência plenamente consciente fora do corpo. Talvez aí meu ceticismo. Eu nem vejo como ceticismo, Theo. É uma pergunta bastante interessante e bastante lógica, né? Se as pessoas, quando fazem projeção, acabam apagando do outro lado, né? Por que não aconteceria a mesma coisa com a morte? Bom, porque durante a morte se corta os laços que nos ligam à densidade do corpo físico. No corpo físico nós temos um lastro denso muito forte do próprio corpo. Então quando a gente sai do corpo físico, a gente carrega junto todo esse lastro energético que às vezes durante o dia foi bastante denso, bastante pesado, o que faz com que a gente apague do outro lado, né? Você até consegue sair com consciência para fora do corpo, mas lá durante a própria experiência ali, você começa a perder a consciência e aí você perde de vez a consciência. Aconteceu várias vezes comigo isso aí, a gente acaba lastreando muito, né? Porque a gente precisa estar trabalhando constantemente com as energias, devido justamente a essa ligação que nós temos com o corpo físico. Quando ocorre a morte, já não tem mais essa ligação densa, teoricamente, com o corpo físico, o que faz com que nós fiquemos muito mais sutil e aí a nossa consciência fique muito melhor, tá? Por isso a gente não vai literalmente apagar, né, do outro lado, a não ser que a pessoa tenha uma forte crença no ateísmo, por exemplo, que acredita que não há nada após a morte. Aí, ao passar para fora do corpo, ela vai levar essa crença, o que fará com que ela fique numa inconsciência, tá? É um outro caso aí. Não é uma regra também, é possibilidades que acontecem, tá? Então existe essa diferença entre a projeção e a morte em si. Acontece também da pessoa desencarnar antes do tempo e ficar carregando um pouco de lastro vital, o que também dificulta a lucidez dela, mesmo tendo já essa separação, né, do corpo físico e corpo astral. Mesmo assim, se a pessoa morreu antes do tempo, ela carrega ainda uma certa força vital que precisa ser trabalhada do outro lado para ela não ficar realmente nessas situações de consciência. Então, por isso existem hospitais do outro lado que recebem as pessoas que desencarnam e fazem um trabalho de ajustamento energético das pessoas, tá? Então, então existe todo esse procedimento. Então vamos lá, continuando. O Dinix, que é uma pessoa que eu venho conversando bastante até nos últimos dias aí, porque ele tem me escrito para o meu WhatsApp, tá? Então a gente acaba trocando uma ideia. Ele fala o seguinte: a saída do corpo é real, mas tem algo que ainda não se pode ser bem explicado. Várias pessoas relatam diferenças físicas com as que você citou de que brinquedos em cima da mesa, com brinquedos em cima da mesa, a ausência do tapete, que isso eu relatei num das minhas experiências, que eu vi diferenças no ambiente do que tinha ali, tá? Gosto de relatos das pessoas de fora do Brasil, por esses relatos não estarem carregados da mentalidade de como os daqui. As várias pessoas dizem sair do corpo, mas notam diferenças físicas na própria casa durante a projeção. Mas será possível que o ambiente físico seja apenas uma plasmação do mundo real em nosso subconsciente, que o nosso subconsciente faz durante a projeção? Não é exatamente isso, tá? Existem diferenças entre realidades de consenso, realidades não consenso, realidades onde a gente não consegue mais mexer no ambiente e aquelas realidades que a gente acaba mexendo, tá? Quando a gente sai no duplo etérico da nossa casa, que é exatamente igual à nossa casa, ali podem existir plasmações de coisas que nós estávamos pensando. Por exemplo, digamos assim, eu gostaria muito de ter uma televisão de 20 polegadas bem ali no cantinho da minha casa, tá? Do meu quarto. Ao sair do corpo, é provável que eu possa ver aquela televisão plasmada ali, porque as coisas lá acontecem muito mais rápido no plano astral, nessa questão de desejos, né?
O que pode acontecer também no caso dos brinquedos, que nem eu relatei ali. Naquele dia tinha crianças brincando ali naquele local aonde eu acabei indo. E os brinquedos que eu vi eram plasmações dos pensamentos daquelas crianças, tá? Resquícios energéticos, digamos assim. Bom, isso não quer dizer que o mundo astral seja um resultado de plasmações físicas, tá? Existem locais no plano astral onde ocorrem essas plasmações, mas elas se desfazem muito rápido por não haver uma continuidade no pensamento. Eu posso, por exemplo, imaginar a minha televisão no quarto e ela aparece lá no plano astral, porém eu não mantenho aquela imaginação por muito tempo e ela se desfaz, né? Então essa plasmação se desfaz. O que é diferente de planos de consenso, onde várias mentes criaram uma cidade no astral, por exemplo, como o nosso lar, e aquela cidade no astral, ela é mantida pela mente de várias pessoas que ali convivem entre si, em sociedade, né? Então isso forma algo tão fixo, denso já, densificado, sólido já, que a gente chega lá e não tem condições de alterar o ambiente ou de mexer no ambiente. Tá? Então, são questões relacionadas a como funciona o plano astral, que elas são um pouco mais delicadas, tá? Mas bem interessantes de serem tratadas. Boa pergunta. Continuando, o Gabriel Cabral diz o seguinte: professor, gostaria de tirar uma dúvida. Consigo relaxar o corpo e fazer algumas técnicas de barriga para cima, mas eu fico nisso por algumas horas. Sinto algumas sensações, mas minha mente sempre fica desperta, dificultando o possível desdobramento. Em suma, eu não consigo adormecer nessa posição. Teria alguma dica específica? Sim, essa é uma pergunta bastante prática, tá? E é realmente bastante interessante, tá? Quando a gente realiza as práticas, nós precisamos trabalhar com dois tipos de relaxamento: o relaxamento físico e o relaxamento mental. Tá? Não adianta você só relaxar o físico e ficar com o mental muito agitado, concentrado, pensando na prática, e isso vai fazer com que você fique ali ligado, não entra no estado propício para isso. Então o corpo físico ele tem que entrar num relaxamento tão profundo que o corpo simplesmente adormeça. Mas a mente ela tem que estar desperta, mas não tão desperta. Ela tem que estar relaxada para chegar ao estado hipnagógico. Esse estado hipnagógico ele é um estado de transição e para se chegar nele você tem que quase que adormecer a mente também. Então realmente é bastante delicado esse estado e difícil até às vezes de a gente conseguir dominar ele, mas é a chave para se ter as projeções conscientes diretas, tá? Então a minha dica é a seguinte: você faça todo o procedimento de relaxamento corporal e procure aí na internet, você vai encontrar vários exercícios para isso. Faça também um relaxamento da sua mente. Por exemplo, contando de 10 até 0 e se imaginar descendo uma escada. Né? Isso vai fazendo com que suas ondas cerebrais vão baixando gradualmente também. Tá? Se você estiver ligado demais e ficar, como você falou, horas ali, desista. Vire para o lado e vá dormir. Tá? Porque você não está com a mente propícia para o exercício. O relaxamento físico ele não vai durar mais do que 20, 30 minutos, tá? É isso aí. E com o relaxamento mental, você aí olha, pode completar tranquilamente uns 30, 40 minutos de exercício para se conseguir uma prática, tá? Tem gente que faz até 1 hora, beleza, tudo bem. Passou disso, não adianta. Passou disso, você está com a mente muito ligada. Então não adianta, você vai ter que relaxar a sua mente, tá? Então, o grande segredo está em aprender a conseguir relaxar a mente para manter naquele estágio limiar entre o sono e o despertar. E isso é só prática, tá? Então, tente, por exemplo, realizar contagem regressiva. Depois que relaxar o corpo, faça então um relaxamento da mente, fazendo a contagem regressiva, né? Como se estivesse descendo uma escada, ou sei lá, um elevador. Se imagine dentro de um elevador, né? E que você vai vendo as contagens do elevador quando você vai descendo.
O elevador está no 10º andar, você desce para o 9º, 8º, e aí vai indo. E vai sentindo descer. O importante é você tentar sentir também isso, que isso ajuda muito no relaxamento da sua mente, tá? Então fica aí a minha dica. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu vou observar depois se tem mais perguntas, eu faço um novo vídeo respondendo as outras perguntas. Agradeço a presença de vocês, paz profunda e até o próximo vídeo. Estarei deixando o vídeo com exercício de Yoga Nidra para vocês.